Então, ainda falando sobre a câmera, né, para você entender um pouquinho melhor ali o porquê que a gente não usa uma câmera compacta, qual que é a diferença de uma câmera compacta, o que seria uma câmera compacta? A câmera compacta é aquela que você não tem a função de trocar a lente. Pelo fato dela não ter como você trocar a lente, você fazer esse upgrade mesmo, tendo apenas a câmera, você fazer o upgrade com outros equipamentos, acaba que fica inviável, né? A câmera DSLR, né, ela quer dizer Digital Single Lens Reflex, que seria quando você olha no visorzinho óptico dela ali, você vê um espelho que bate, faz assim e vai para a lente. Então você enxerga realmente aquilo ali, né? SLR são as não digitais, são as câmeras não digitais, que é aquela que você deve ter visto na casa do seu avô, dos seus pais, né? Que tinha antigamente, que até trocava a lente, mas era filme, você batia a foto, tinha que rodar o filme, etc. São as SLR. As DSLR são as que são digitais, né? Que você consegue passar para o computador e editar as fotos no computador. E a gente também tem hoje no mercado as câmeras mirrorless, né? Que são as câmeras que não têm esse espelho, né? Elas são totalmente digitais, tá? Elas são melhores, elas são mais caras, são um nível de fotografia, de um trabalho de fotografia mais alto, né? Para quem está mais avançado, digamos assim, que ela não tem esse espelho dentro. Então essa seria a diferença. Então, falando um pouquinho também sobre lentes, eu recomendo para você, como eu já falei na anterior, uma 50mm. Mas também, se você tiver condições de você comprar mais uma, eu recomendaria que você comprasse uma lente mais aberta, tá? Eu vou explicar para vocês agora como que funciona essa questão de números, tá? Como que funciona o número, quando eu for comprar, como é que isso vai impactar na minha foto, se vale a pena, se não vale a pena, tá? Então é assim. Se você tem hoje uma câmera, como você está vendo aqui hoje aqui na tela, você vê que o sensor, ele fica aqui no tô marcando, quadradinho vermelho que eu estou marcando, você está vendo que ali vai ficar o sensor. Até ele chegar no final da lente, ele vai marcar os tanto de milímetros que chegar até ali no final da lente é o número da lente. Ou seja, a 50 milímetros é do sensor até a lente dá 50 milímetros. Se você for comprar uma 300 milímetros, então é uma lente maior, então do sensor até o final da lente vai ser 300 milímetros. Então, como que isso vai funcionar? Lentes, a gente começa ali talvez 8 milímetros, eu acho que foi a que eu vi mais, com menos milímetros. Elas são fotografias mais abertas. Então eu estou colocando aqui na tela agora para você ver uma fotografia com ângulo mais aberto, 8 milímetros. Conforme esse número for aumentando, ou seja, 16 milímetros vai fechando. 35 milímetros mais fechada, 40 mais fechada, 50 mais fechada e vai fechando até número, não sei qual que é a que mais fecha hoje. Eu vi uma lente 600 milímetros que ela é para aproximar, né? Fotografia de pássaros, fotografia de animais silvestres, animais perigosos, ou seja, chega pertinho, você consegue fazer uma foto mais nítida. Então as lentes com um número menor são mais longe, mais abertas. Vai aumentando o número, vai ficando mais próximo do objeto e mais fechado, tá? Também nas lentes você vai encontrar um F, tá? F e um número pós esse F. F 1.8, F 1.4, F 2.0. Esse F seria a distância focal do objeto. Ou seja, se você quer hoje uma foto artística com fundo desfocado, se você quer uma foto assim, que é aquela que não aparece quase nada o fundo, né? Apenas o objeto. Então você está falando de um F mais baixo. Então, F 1.4 é uma lente que foca muito no objeto e nada no que não está no plano, ou seja, está atrás, né? Então você vai ver hoje fotografias, vídeos, quem faz YouTube hoje tem aquele fundo desfocadinho, né? Então é ali no F que você vai controlar isso, tá? O F seria basicamente, em termos mais corretos, seria o diafragma da lente.
O F fica na lente, você consegue ver, eu vou colocar aqui uma imagem para você ver como que significa o F. Então, você está vendo que o F1.8, ele é um diafragma mais aberto. E conforme o F for subindo o número, ele vai fechando. E, em outras palavras, seria o seguinte: quando você está na rua, né, com alguém, aí alguém fala assim, quem está vindo lá longe? Automaticamente você faz o quê? Você dá uma fechadinha no olho para ficar mais nítido aquilo, né? Então a câmera funciona da mesma forma. Quanto mais fechado ali é o diafragma da lente, mais nítida vai ser a foto toda. Ou seja, você quer aquele desfoque, você quer uma foto sem desfoque nenhum, com o objeto, o fundo, tudo focado, tudo aparecendo, então você vai usar um F mais alto, F16, tá? Um diafragma bem fechado. Que seria como se fosse isso que eu falei do exemplo de fechar o olho. A lente fecha a imagem e deixa tudo nítido. Quanto menor o número, ou seja, 1.4, 1.8, 2.0, o diafragma fica bem aberto, né? Mais ou menos tipo o olho do gato quando ele está querendo caçar, né? Que quando ele vai caçar, o que ele faz? Ele abre bem ali o olho, a pupila, dilata, e aquilo ali é para ele focar no objeto, tá? Então seria mais ou menos isso. A gente tendo uma lente que você tem o diafragma mais aberto, ele vai focar no objeto e vai desfocar o fundo, e o que está antes também. Então, explicando essa questão, essa questão do F seria o diafragma. Então, eu quero uma lente para quê? Para fazer uma foto de um animal, então que ele está longe, um pássaro, eu vou comprar uma lente que seja pelo menos 300 milímetros, né? Que chega mais próximo. Você vai ver o F lá, F 3.5, numa lente 300, ele vai desfocar bastante o fundo, então vai ficar só o pássaro ali na imagem e o fundo desfocado. É bem artístico, é bonito, né? Então, você vai especificar o que você precisa. Eu vou fazer fotografia de paisagem. Paisagem assim, de cachoeiras, etc. Não é interessante que seja tão fechado e nem que tenha desfoque. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar uma lente que seja mais aberta, talvez ali uma 35mm ou uma 18mm, aberta, sem desfoque. O diafragma você consegue controlar na câmera, então você consegue comprar uma lente que seja um f3.5 e controlar regular ali o f para o diafragma fechar um pouco para ficar mais nítido tudo. Também essa é uma diferença de lente para lente, que você vê ali escrito na lente de quanto até quanto, tá? Então, enfim, algumas não vêm, então normalmente vem, tá? Mas se você vê alguma que não vem as informações, você consegue colocar lá na câmera e aparece na câmera as informações. Então seria essa a diferença, beleza? Para explicar melhor essa parte do diafragma, eu vou falar mais pra frente, porque ele faz parte do tripé da fotografia, tá? O tripé da fotografia seria para você aprender a usar a tua câmera no manual. Eu vou falar isso mais pra frente, então eu vou deixar um pouquinho algumas coisas a desejar agora, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então essa seria essa aula.